Que bom ver você por aqui. Sou o pastor Rogério Pascoal e esse é o canal oficial da Viver em Cristo Church. Se inscreva nesse canal, dê um like, assista esse vídeo e seja tocado no seu coração. A palavra de Deus, irmãos, ela serve exatamente para isso, sabe? Para corrigir cursos, para motivar, para exortar, sabe? Para edificar. A palavra de Deus é linda e ela nunca volta vazia para nós. Então, por favor, abra comigo Atos no capítulo 19. Eu quero ler 6 versículos com vocês. Capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. E essa palavra, queridos, veio, sabe, dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo aqui dentro do relógio de oração. Por isso, eu queria merecer a sua atenção nesta hora para a glória de Deus. 19 de Atos, capítulo 19, de número 1. Olha o que diz. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Aonde Paulo chegou, gente? Fala o nome dela. A cidade chama como? Éfeso, isso. E achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que havia de vir após ele, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluias! Feche os olhos, queridos. Pede Deus para falar com você. Pede Deus para usar o pregador agora, para trazer essa palavra no seu coração. Que essa palavra seja muito entendida no seu coração, no coração de cada um de nós nesta hora, para a glória de Deus. Se você pode, estenda a sua mão aqui para nós. Estende a sua mão aqui para o altar, porque é do altar, irmãos, que vem a tua bênção. É do altar que você recebe a direção de Deus. É o altar de Deus que alimenta a sua vida, para a glória de Deus. Então ore, pede ao Senhor para falar com você agora. Oh Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, a tua palavra foi lida. Nós cremos no Evangelho, nós cremos na revelação, nós cremos no cuidado do Senhor para conosco. Nós cremos, Senhor amado, que Tu és um Deus zeloso, um Deus que quer de verdade nos dar, nos entregar e nos fazer viver a excelência, nos fazer, ó Deus, ter novas e excelentes colheitas para a glória do Senhor. Então que nesse momento, Senhor, a boca do pregador seja a boca do Senhor falando ao Teu povo. O Teu povo, ó Deus, que veio reverenciar o Teu nome, veio cultuar o Seu nome, veio entregar em gratidão ao Senhor um ano velho, e diante do Senhor ajoelhados, orando, receber um novo ano de expectativas gloriosas no Senhor. Então que o Senhor venha alimentar a tua igreja agora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém, meu Deus. Aleluias, aleluias, meu Deus. O livro de Atos é um livro que foi escrito, sabe, irmãos, para orientar a igreja do Senhor, a respeito da sua missão, sabe, por meio do relato que como o Espírito Santo capacitou os discípulos, os apóstolos, sabe, para propagar Cristo no mundo gentil, no mundo da época. E na sua terceira viagem missionária, Paulo
ele chega nessa cidade, como é que é o nome dela mesmo, gente? Sim, na cidade de Éfeso. E quando ele chega nessa cidade de Éfeso, Paulo encontra ali 12 homens, 12 crentes, 12 pessoas, seguidoras de Cristo, 12 pessoas que ficaram muito satisfeitas em receber a visita missionária de Paulo. E eu não sei, sabe, irmão, sinceramente, qual foi assim o teor da conversa que Paulo teve com esses 12 crentes. Eu não sei que tipo de assunto que esses 12 homens, que esses 12 crentes da cidade de Éfeso teve a princípio com o apóstolo Paulo. O que levou Paulo a fazer essa pergunta que nós acabamos de ler. E você sabe, irmãos, eu fiquei imaginando isso aqui. Que tipo de conversa era aquela? O que levou Paulo a fazer uma pergunta tão óbvia para esses 12 crentes seguidores de Jesus? E uma coisa me chamou a atenção aqui, querido, e está nesse versículo 2 aqui, sabe? Paulo faz uma pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Põe o versículo 2 para nós, olha lá. Recebestes vós o Espírito Santo quando credes? Olha o que eles disseram, querido: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Meu Deus do céu. O que você está falando, Paulo? O que é isso? Espírito Santo? A gente nem sabe que tem isso. Tem isso, Paulo? Então essa resposta, querido, a princípio deixa Paulo, não era para menos, chocado. Porque esses 12 discípulos, 12 crentes, nem ouviram falar do Espírito Santo. E aí então, por isso que eu falo para vocês assim, mano, que eu fiquei pensando assim, que tipo de conversa que esses camaradas estavam tendo com Paulo, para ele perguntar: escuta, vocês não têm um Espírito Santo não? Vocês não foram batizados com o Espírito Santo não? Eu fiquei pensando aqui, mas daqui a pouco a gente volta aqui. E quando eles falaram: nós nem sabíamos o que é isso, Paulo. Então, queridos, ele faz uma outra pergunta: não conhecem? Escuta, com qual batismo vocês foram batizados quando creram? Aí eles falaram assim: no batismo de João. Paulo fala assim: beleza, no batismo de João, mas vem cá. João, quando falava, quando batizava as pessoas, ele pregava também. E quando João pregava, ele falava para as multidões que ia vê-lo lá no deserto e na beira do Jordão. E ele falava: olha gente, eu batizo vocês com água para o arrependimento, tá bom? Mas fica sabendo o seguinte: vai vir outro depois de mim. Um outro é tão poderoso que eu não tenho condições de saltar, de amarrar a sandália, a correia da sandália dos pés deles. E quando eles chegarem, eu quero que vocês creiam, porque ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que Paulo está perguntando para aqueles 12 homens: com qual batismo vocês foram batizados quando vocês creram? Está entendendo isso aqui, irmãos? Aí, queridos, eu fiz um levantamento aqui, sabe? Porque, veja bem, a cidade de Éfeso, ela fica
situado a uma distância de mais ou menos 1.000 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros, gente? 1.000 quilômetros. Até o Rio Jordão dá mais ou menos uns 1.200 km. Olha aqui para mim. Naquela época, não tinha estrada pavimentada, não tinha avião, não tinha Fusca, não tinha nada. O Fusca que foi o primeiro carro que atravessou o deserto, não foi isso? Não tinha Fusca, não tinha nada. Agora imagina, 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, até chegar à cidade de Éfeso. Era de a pé, no lombo do camelo ou de navio. Beleza? Mas aqui, quando Paulo está tendo uma conversa com esses meninos aqui, com esses 12, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você sabe o que aconteceu, não sabe? A descida do Espírito Santo, que estava reunidos todos nos cenáculos, e o Espírito Santo veio com uma promessa de Deus: ó, eu vou, mas eu vou voltar, fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos se cumpriu a palavra do Senhor Jesus, e todos foram batizados com Espírito e com fogo. No capítulo 2, agora Paulo está em Éfeso, e aqueles 12 discípulos crentes não conhece o Espírito Santo. Agora eu quero comunicar com vocês que desde a descida do Espírito Santo, do capítulo 2, até essa conversa que Paulo está tendo com os discípulos de Éfeso, já tinha percorrido, queridos, 20 anos. Quantos anos? 20 anos, irmãos, que o Espírito Santo já tinha sido derramado em Pentecostes. 20 anos. 20 anos que tinha gente já fazendo com ousadia a vontade de Deus, visto que o Espírito Santo ele veio como selo para que o povo pudesse espalhar o Evangelho em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo veio potencializar os crentes, o Espírito Santo veio potencializar os discípulos, o Espírito Santo veio potencializar a igreja. 20 anos que o Espírito Santo já tinha sido derramado, e o pessoal de Éfeso ainda não conhecia o Espírito Santo. Meu Deus, quem está comigo? Não conhecia. Nós não conhecemos. Tem disso, apóstolo, 20 anos. E ainda esses 12 seguidores de Cristo não conheciam o Espírito Santo. Irmãos, eu vou falar de novo. Eu tive no último relógio de oração 2 momentos tremendos aqui com o Espírito Santo. Sabe, eu tive experiências, sabe, poderosas com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, com a presença dEle. Sabe, irmãos, ouvindo a voz dEle. Sabe, queridos, tendo direção da parte dEle. Tendo uma visão clara, como se os meus olhos estivessem abertos. Eu estava vendo nitidamente, tendo uma visão dada por Ele. Irmão, como é maravilhoso, irmãos, ter o Espírito Santo. Como é maravilhoso, irmãos, ter o Espírito Santo como companheiro. Como é maravilhoso ter o Espírito Santo, irmãos, como amigo. Como é tremendo ter o Espírito Santo, irmãos. Oh meu Deus, como é tremendo saber que você tem a presença do Espírito Santo, esse presente de Deus que foi derramado sobre toda a vida daquele que crê. Como é tremendo, querido, como é tremendo sentir o amor dEle, como é tremendo, sabe, ser direcionado por Ele, ser motivado por Ele,
sabe, ser ajudado por Ele. Como é tremendo isso, como é tremendo, querido. Porque é essas coisas que o Espírito Santo faz, é essas coisas que o Espírito Santo produz em mim e em você, produz na vida do crente, produz na vida daquele que é filho de Deus. Seria impossível não me enxergar, querido, a importância que o Espírito Santo exerce em nossas vidas. Seria impossível não me enxergar, porque é o Espírito Santo que convence, irmãos, o homem do pecado, do juízo, da justiça. É Ele. É o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. É Ele. É o Espírito Santo que ilumina o coração da gente para o entendimento das Escrituras. É Ele. Quem consola a gente é Ele. Quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é Ele. Quem batiza a gente no corpo de Deus é Ele. Quem testifica, queridos, com o nosso espírito que nós somos filhos amados de Deus é Ele, é Ele, é Ele. Oh, meu Deus. As pessoas, irmãos, que têm o Espírito Santo, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas são naturalmente guiadas pela verdade do Senhor Deus. Está escrito na palavra de Deus em João, no capítulo 16, no verso 13, Jesus ensinou que o Espírito da verdade guiaria os seus discípulos a toda a verdade de Deus. Portanto, querido, toda pessoa que está sendo guiada pelo Espírito da verdade, ela é motivada, você sabe, a obedecer a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus é a verdade, querido. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, sabe para quê, irmãos? Para encorajar os discípulos, para potencializar o ministério dos apóstolos, para fortalecer os discípulos, para fortalecer os discípulos para toda a obra do reino de Deus, querido. Você sabe, a obra de Deus consiste, gente, em gerar novas pessoas através da pregação do Evangelho e do cuidado dispensado para as pessoas. E o Espírito Santo, ele tem uma importância fundamental, irmãos, fundamental e direta nesse trabalho do reino de Deus. Por isso que Paulo está tão preocupado, porque ele não viu o Espírito Santo, ele não viu manifestação alguma do Espírito Santo na vida daqueles 12 homens. Ele não viu fruto algum do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, seguidoras de Cristo. Meu Deus, nem ouviram falar do Espírito. E o Espírito sendo derramado dia após dia, a partir do Pentecostes, durante já 20 anos. Eu quero dizer uma verdade muito absoluta para você agora, irmãos. Não se engane. Quanto mais cheio do Espírito Santo o crente está, mais ele vai querer cuidar de pessoas, mais ele vai querer se envolver com almas, mais ele vai querer se infiltrar na obra de Deus. Pode ter certeza. Se você me perguntar por que, eu vou dizer, foi exatamente para isso que o Espírito Santo foi derramado.
O Espírito Santo foi derramado para que todos os discípulos, os apóstolos e todos os seguidores do Senhor Jesus, com ousadia, fosse pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quanto mais cheio a pessoa está do Espírito Santo, mais ele quer cuidar de pessoas, mais ele quer amar pessoas, mais ele quer gerar pessoas. E ele não tem nenhuma dificuldade com isso, ela não tem nenhuma dificuldade com isso. Sabe por quê, irmãos? Adivinha? Porque o Espírito já revestiu ele de poder, de autoridade, e encheu ele de seu fruto. A glória de Deus. Sim, Gálatas 5:22. Está escrito que o Espírito Santo disponibilizou para todo crente, aleluia, frutos, que não se engane, eu e você, nós vamos precisar dele em todo momento, porque a todo momento nós estamos nos deparando com situações na vida de pessoas que nos fazem ter e usar esse fruto do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, confiança, humildade e domínio próprio. Sabe para que Deus dá isso para nós? Para a gente amar aquela pessoa que não merece ser amada. Eu vou te dizer, irmão, se você não é cheio do Espírito Santo, você não consegue amar pessoas. Você começa a ficar de mal das pessoas. Você começa a ter giriza das pessoas. Porque é isso que o mundo quer. Quanto mais longe do Espírito o crente está, irmãos, pode ter toda a certeza do que eu estou te dizendo, mais carnal ele vai se tornando, mais almático ele vai se tornando. Quando você precisar exercer amor, irmãos, você vai ver que você vai precisar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai colocar você um fruto maravilhoso que chama amor. Só o amor vence, irmãos. Só o amor faz você andar mais uma légua. Só o amor faz você acreditar de novo. Só o amor faz você ter esperança de novo. Aí naquele dia que você está triste porque alguém que você estava discipulando caiu, ou não quis saber, desviou, desdenhou, você ficou triste. Aí você vai entender que você precisa do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai colocar dentro de você mais um fruto, que é a alegria. Alegria nos momentos que você estiver triste, triste com pessoas, triste com situações que pessoas colocou em você. Basta lembrar, irmãos, que o Espírito foi derramado para que você fosse fortalecida para fazer a obra de Deus. Quando situações tirarem a sua paz, quando as notícias vierem querendo tirar a sua paz, o Espírito Santo, ele já colocou dentro de você esse fruto. Você pode estar, irmãos, meu Deus, você pode estar em guerra, passando no meio da guerra, mas você está em paz. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o Espírito e fogo. Pastor, a gente podia chamar o senhor de Papai Noel. Por quê? Por causa da paciência que o senhor tem, ué. Ah, se fosse eu, já tinha mandado esses irmãos para os quintos dos infernos, pastor. Para o sexto dos infernos, para o sétimo dos infernos. Mas o senhor continua ainda. Parece que o senhor é bobo, pastor. Não. Capacitado.
Pelo Espírito Santo. Não é força, não é domínio próprio, não é força própria, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente ter paciência, paciência, ser gentil, ser bondoso, confiar, ser humilde, ter domínio próprio. Como que o senhor consegue, pastor? Irmãos, tem hora que eu não consigo não, né? Enquanto a gente estiver nessa carne mortal, você pode estar certo de uma coisa, irmãos. Você vai tropeçar inúmeras vezes, mas vai ser um acidente na sua vida. Logo vai ter o Espírito Santo que te convence. Ele diz: ó, você mandou mal, hein? Você mandou mal, é mesmo, Espírito Santo, é mesmo. Dá graças a Deus que o Senhor está aqui. Obrigado. E você se arrepende e vai e não peca mais. Está entendendo, irmãos? Você está entendendo isso aqui? Você sabe, Robson, que eu não sei o que aqueles caras conversaram com Paulo. Quem sabe foi só reclamação. Ainda bem que você chegou, Paulo. Meu Deus, ainda bem que você chegou. Rapaz, está assim, aquele irmão assim. Eu não sei o teor. Talvez eles estavam desanimados, talvez eles estavam frustrados, talvez eles estavam já, sabe, não queriam parar, mas eles estavam arrastando já, sabe, coisas que não dependem deles, não dependiam deles. Por isso que Paulo pergunta: assim penso eu. Só reclamação, só luta, misericórdia. Aí Paulo falou: escuta, que batismo que vocês foram batizados, meu? Está entendendo, irmãos? Por que batismo você foi batizado? Sim, porque a gente pode ter dias, a gente pode ter momentos ruins, porque existe o dia mau na vida de qualquer pessoa, dos cristãos também. Mas você sabe, irmãos, é um dia só. É um dia só, porque diante do Senhor até a tristeza ela pula de alegria, irmãos. Aleluia. É isso aí, querido. E Paulo está dizendo: olha, nós não conhecemos não, Paulo. Nós não conhecemos. Por isso, irmãos, Paulo imediatamente vai fazer uma oração por eles. E aí a Bíblia diz que ele impõe a mão sobre eles. E aí sim, eles são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Você pode ter certo, querido, que a partir desse momento, a vida daqueles 12 crentes mudaram. A vida daquelas 12 pessoas mudaram. Eu vou ser mais enfático. Eu tenho certeza que a vida da igreja de Éfeso foi mudada. Porque o Espírito Santo, quando ele chega, querido, ele muda situações. Quando o Espírito Santo chega, ele muda situações. Você está crendo? Você sabe o que você precisa dentro da sua casa, querido? O Espírito Santo. Você sabe o que você precisa dentro da sua vida, querido? O Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito já está aqui dentro, pastor. Quando eu aceitei Jesus, é verdade, irmãos. O Espírito está dentro de você, mas existe o selo do Espírito Santo e com fogo, que todo cristão tem que buscar, até que encontre. Ter a presença do Espírito é uma coisa, ser batizado com o Espírito com fogo é outra. Quem está comigo diz amém. Paulo sabe, querido, que crente sem batismo no Espírito Santo e com fogo não vence luta. Paulo sabe que quem não anda em santidade, querido, não vence em pecado. Ele passa ano, vira ano, e ele não vence o pecado. Ela não vence o pecado. Não muda de vida. Aqui, ser cristão, querido, significa mudança de vida, radical de vida.
A vida que eu tinha já não é mais minha, eu vivo uma novidade de vida, eis que tudo se fez novo. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo. Daqui a pouco, irmão, está acabando 2022, e profetize na sua vida, pelo amor de Deus, que com 2022 vai morrer também algumas coisas na sua vida, irmão, que precisa morrer. Precisa deixar algumas coisas. E o segredo, irmãos, é chamar o Espírito Santo para ser vivo dentro de você. O segredo, querido, é ter a presença do Espírito Santo dentro de você. O segredo, irmãos, é quando você se ajoelhar diante do Senhor, sozinho com Ele, aleluias, Ele possa te encher de glória, Ele possa te encher de presença. Aonde você se ajoelhar, Ele te encher de presença. Você sentir que é amado, você sentir potencializado pelo Espírito Santo, e levantar-se um novo homem, uma nova mulher, que vai vencer toda e qualquer barreira. Aquilo que te impedia, profetiza, querido, aquilo que te impede de ser melhor cristão em Deus, vai morrer com 2022. E quando você sair desse joelho daqui a pouco, você vai levantar um homem ou mulher cheia do Espírito Santo. Tem coisas que é o Espírito Santo que vai fazer na tua vida, tem coisa que é o Espírito Santo que vai mudar na sua vida. Você consegue sozinho não, querido. O Espírito Santo foi derramado para isso. Foi para isso que ele foi derramado. Aleluias. Crente que não tem o Espírito Santo, irmão, não influencia ninguém para o reino de Deus. Ele é cercado de pessoas, mas ele não leva ninguém para Cristo. Paulo está enxergando esse negócio, fala assim: escuta, vocês não têm o Espírito Santo. O Senhor quer te encher hoje, viu, queridos? Com teu Espírito Santo e com fogo hoje. O Senhor quer te ver diferente em 2023. O Senhor quer te ver um ramo frutífero em 2023. Há muitas profecias que diz, é palavra de Deus também, que Deus quer colocar você como cabeça e não por cauda. Quer ver você um ramo frutífero e não um ramo seco, estéril. Mas eu te digo, irmãos, tudo isso depende do Espírito Santo dentro de nós. A palavra profética para esse ano é exatamente essa: o ano da excelência e de novas colheitas. Você sabe, irmãos, a excelência, irmãos, é o padrão de Deus. Excelência é o padrão de Deus. Tudo que Deus faz e fez é com excelência. Tudo que Ele fez com excelência. Mas dá uma olhada para a pessoa que está do lado, dá uma olhadinha para ele, dá uma olhada. Aí, ó. É isso aí, irmãos. O que você quer falar, pastor? O que eu quero falar é isso aí que você está vendo aí, irmãos. A obra mais excelente que o Senhor fez na vida foi você. Você é a obra-prima do Senhor, e Ele te fez com excelência, irmão. E Ele viu que o pecado entrou dentro de você. Sabe o que Ele fez, irmãos? Eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitar ele a ele vencer todo aquilo que o veneno da serpente jogou nele. O Espírito Santo, irmãos, ele tem essa função de ser o teu ajudador. Irmãos, se você descobrisse o prazer que é ser cheio do Espírito Santo, querido, você é a obra mais excelente que Ele fez, a obra-prima de Deus. Irmãos, tudo que fez o Senhor nesse mundo é para o uso, fruto seu, meu, nosso, dos filhos que são amados pelo Senhor.
Sabe por que você é a obra-prima dele? E ele fez outra coisa tremenda aqui. Quando ele fez você, ele falou assim, ó, perfeito, é a minha imagem, é a minha semelhança. O pecado distorceu a imagem dele. O pecado desfigurou a imagem dele. Mas eu vou consertar isso. Eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ajudar ele a vencer as fraquezas dele. O Espírito Santo vai consolar ele. O Espírito Santo vai trazer força, poder, autoridade, unção na vida dele. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, a ponto dele ser transformado dia a dia, de glória em glória. E ele vai ter de novo a minha imagem e a minha semelhança. Tal como eu sou, ele também será. Você entende isso, querido? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quer mesmo? Você é a obra-prima de Deus. Então, nesses últimos minutos, irmãos, de 2022, eu quero motivar você a receber o Espírito Santo. Ele é um presente. Ele é um presente de Deus. Como pastor, irmãos, eu sou pastor dessa igreja. Meu Deus, já virou década dessa igreja. E eu vejo irmãos, que só falta um negocinho neles, para eles voarem em Deus. O que, pastor? Ser cheio do Espírito Santo. Tem tudo. Você tem tudo, querido. Você é amado por Deus. Você é a obra-prima de Deus. Deus tem sustentado você em saúde. Mas Ele quer te encher. Ele quer encher a sua vida. Ele quer que você experimente excelência. Quer novas colheitas? Quer novas colheitas? Sabe onde está novas colheitas? Está em Deus. Não está na sua força não, filho. Está em Deus. Quer novas colheitas? Deixa-se ser completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Esses dias para trás nós falávamos sobre o rio. Ele é o rio. Ele é o rio. Para de ficar só com água no tornozelo, querido. Não, ele é mar. Ele é rio que deságua no mar. Ele é rio profundo. Rio profundo. Você pode mergulhar nesse rio, querido. Mas eu nunca bebi cachaça, cerveja, uísque, vodka. Porque eu experimentei algo mais forte, mas bem cedo. Eu não preciso disso não, gente. Quem fica atolando o cara em cachaça, irmão, cigarro, cocaína, essas coisas, é quem não conhece ainda o Espírito Santo. A Bíblia já dá a dica: olha, não os embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, irmão. Enchei-vos do Espírito Santo. Se tem uma coisa que completa o ser humano, eu quero te dizer, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. A obra-prima de Deus na terra virou morada de Deus na terra. Você é morada do Espírito Santo. Ele veio entrar dentro de você. Ele está dentro de você. Ele se alegra com você. Ele se entristece com você. Ele sorri com você. Ele luta com você. Ele passa os apertados com você. Você não percebe, mas Ele está aí. Oh, meu Deus. Eu quero motivar você a receber o Espírito Santo, querido.
Eu quero motivar você a ser cheio do Espírito Santo. A ser cheio do Espírito Santo. Tem gente, irmãos, tem muitas pessoas, sabe, que banalizam o Espírito Santo. Quer mostrar o Espírito Santo pulando, dançando, batendo cabeça na parede. Oh meu Deus. O Espírito Santo, irmãos, tem gente que fala que não controla. Controla sim, controla. O Espírito Santo, irmãos, ele vai muito além do que essas coisas visíveis, sabe? Essa plástica que as pessoas fazem para mostrarem que estão cheias do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é diferente. A conversa dele é diferente. As ações dele é diferente. Quando eu falo dele, eu estou falando dela também. Quem é cheio do Espírito Santo, as decisões dele são diferentes. Que ainda que Deus contrarie, ele vai pelo que o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo que direciona a vida dele. Porque um dia ele falou assim: dirige a minha vida, Senhor. Aleluias. Nós vamos deixar acabar com 2022 tudo aquilo que nos impede, tá, irmãos? De nos lançar nos braços do Espírito Santo. Está fechado? Está fechado? Você vai começar um ano novo tomando posse da excelência. Da excelência. Vai entrar em 2023, irmão, cheio do Espírito Santo. Vai entrar forte, vai entrar animado, cheio de alegria, irmãos. Eu te digo sem medo de errar, irmãos. Novas colheitas estão chegando na sua vida. Novas colheitas estão chegando dentro da sua casa. Novas colheitas estão chegando no teu ministério. Novas colheitas estão chegando, irmãos, em todas as áreas da sua vida, se você crer. Acredito que com essa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que estamos vivendo aqui na Viver em Cristo. Não se limite a ficar somente do outro lado da tela. Estamos aqui de braços abertos para receber você. Viver em Cristo Church, uma igreja de vencedores.